Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 3 do nosso PET 7. E o nosso tema, as cruzadas e suas consequências. Muito bem, como sempre é um texto, vocês devem ler, e eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês. As cruzadas, elas foram expedições militares organizadas por cristãos na Europa para que eles pudessem retomar a chamada Terra Santa, Jerusalém. Isto era um ponto muito importante para os cristãos, era o centro da fé, o lugar em que Jesus viveu, uma cidade que tem representação forte em várias religiões diferentes e que naquele momento havia sido tomada pelos muçulmanos. Então o Papa Urbano II, em 1095, organiza a primeira cruzada para tentar expulsar os muçulmanos dessa terra. Mas ele não conseguiu e isso se arrastou por muito tempo. Mas por que era tão importante assim? Além de ter sido o lugar que Jesus viveu, aquela região toda, ela era um centro de fé. Mas como os muçulmanos haviam tomado aquele pedaço, isso dificultava as peregrinações, dificultava a ida dos cristãos até este local que para eles era muito sagrado. Bom, e havia também uma outra situação, porque vocês viram na atividade passada que a população da Europa foi crescendo muito rapidamente e a estrutura da sociedade não acompanhou esse crescimento. Então, como consequência, haviam muitas pessoas e essas pessoas geravam diversos problemas, porque não conseguiam ter acesso a uma boa alimentação, não conseguiam ter acesso a emprego, não tinham dinheiro. Então as cruzadas serviam também para fazer esse controle, já que muitas pessoas simplesmente morreriam, muitos homens morreriam no combate. Então, além da questão religiosa, havia também a intenção de fazer um limpa e um controle populacional, digamos assim. Então, aliás, em muitas guerras nós vamos ver isso. Bom, aqui tem um mapa mostrando aqui a Europa e aqui a região onde as cruzadas tinham como foco expulsar os muçulmanos. Então, uma distância considerável. E aqui mostrando as cruzadas que existiram. Foram 8 ao total, sendo a primeira começada em 1096 e a última em 1270. Então, olha quanto tempo essas pessoas organizavam essas expedições para atravessar e ir lá do outro lado do mundo para fazer guerra e tentar reconquistar essa terra, torná-la cristã, digamos assim. Mas não foi só guerra, sangue, violência que resultou esse movimento todo que está sendo traçado aqui pelas linhas. Houveram outras coisas muito interessantes que resultaram em grandes transformações na Europa, que é esse trechinho aqui que está em verde que vocês devem observar. Então vamos lá, olha só, o comércio marítimo teve um grande desenvolvimento favorecendo as cidades europeias, a burguesia foi a camada social que mais se beneficiou com as cruzadas. Com o aumento do comércio, as cidades europeias cresceram e muitos comerciantes europeus se enriqueceram. Por quê? Porque a guerra dá dinheiro. Olha só, as cruzadas levavam anos. Olha essa primeira, ela começou em 1096 e terminou em 1099. Então, para sustentar este combate, era preciso arma, era preciso cavalo, era preciso alimento, enfim. Então, isso fortaleceu os comerciantes, A expansão do mercado fez as cidades se desenvolverem, uma grande quantidade de produtos orientais foi introduzido no Ocidente, como a canela, pimenta, cravo, perfume, porque eles iam estabelecendo rotas comerciais e iam trazendo para a Europa também aquilo que eles gostavam. Foram estabelecidos contatos culturais e comerciais entre Oriente e Ocidente. Todos esses fatores contribuíram para enfraquecer o poder dos nobres e desestruturar o sistema feudal.
e, consequentemente, fortalecer o poder real. Então, vamos lá. Atividades. Explique com suas palavras quais foram os principais fatores que impulsionaram o movimento das cruzadas. Então, é para você explicar do seu jeito. E eu dei uma breve explicação aqui no começo do vídeo e também está no texto mostrando quais foram esses principais fatores. 2. Sobre as cruzadas, responda onde e como surgiram. Também está no texto, observe o mapa. Quanto tempo duraram? Também está no texto e no mapa. Quantas cruzadas aconteceram? Está lá no mapa. Qual o objetivo das cruzadas? Comecinho do texto. E quais eram os objetivos dos nobres ao tomarem parte nas cruzadas? Bom, isso aqui não está nem no texto e nem no mapa. Você vai ter que dar uma pesquisada na internet, ok? F. Como as cruzadas terminaram? Seus objetivos foram alcançados? Também vai ter que dar uma pesquisada na internet. As cruzadas podem ser vistas como um momento de expansão da sociedade feudal? Justifique. É uma pergunta mais complexa. As cruzadas, elas serviram para levar este modelo dos feudos para outros territórios ou não? E aí você deve explicar o porquê. Também é só fazer uma pesquisa na internet, mas aqui no texto também está explicando isso, é só ler com atenção. 4. O movimento das cruzadas pode ser entendido como um meio para obter paz na Europa? Explique. Será que as cruzadas elas foram feitas com o objetivo de garantir a paz? Então, está aqui no texto explicando isso. Agora vamos para 5. Observe a imagem e responda. Então, está aqui a imagem, algumas barracas, né? Uns estandardes, que são bandeiras, né? Com símbolos. Aqui, uns soldados. E vem, descreva o movimento que está sendo representado na imagem acima. Então, que movimento é esse? Do que a gente está falando? Então, é isso que está se perguntando aqui nessa questão. B. Qual o significado das cruzes pintadas nos escudos e na armadura dos cruzados? Olha só, tem cruz aqui, cruz aqui, cruz aqui, cruz. A cruz é um símbolo do quê? Então, pesquisem e vocês vão conseguir resolver, tranquilo. E por fim, por que as cruzadas não podem ser entendidas apenas como uma expedição religiosa? As cruzadas, de fato, não foram apenas por motivo religioso, elas também tiveram motivo social, elas também tiveram motivos econômicos, comerciais. Tudo isso está explicando no texto, ok? Então, essas foram as atividades da semana 3. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me perguntem. Estou aqui para ajudá-los. Um abraço.